A Bíblia, a palavra do nosso Deus, ela é rica em profecias e ela mostra os cumprimentos delas. Esse é o estudo de número 1037 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia ela nos mostra as profecias e os cumprimentos sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao nosso tema. Profecias e cumprimentos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 1, verso 45, que diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. As escrituras elas falam de Jesus, pois nosso Senhor Jesus é o centro de toda a escritura. O nosso Senhor Jesus, ele está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e como nós vemos no nosso texto base, quando Filipe falou com Natanael, porque eles eram conhecedores profundos das escrituras e eles puderam constatar que realmente Jesus era o Messias esperado por Israel. Nosso Jesus, ele ensinou os discípulos lá no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, verso 27 diz: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O nosso Jesus, ele ensinou 2 discípulos no caminho de Emaús, porque Jesus para eles estava morto e eles estavam tristes, desanimados. Eles não acreditavam que Jesus estava vivo, eles não tinham mais esperança sobre a redenção de Israel. E como é importante nós termos profundidade nas escrituras, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, e nós vamos ver algumas profecias e seus cumprimentos a respeito do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Iniciando em Gênesis, nós encontramos a promessa de um Redentor feita por nosso Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Adão e Eva tinham pecado, tinham desobedecido a Deus, e Deus é misericordioso, falou sobre a vitória dele através de um Salvador e Redentor da humanidade, porque ainda há esperança para nós. Essa promessa de Deus é chamada de proto-evangelho e ela se cumpriu. Profecia da época do nascimento de Jesus, vamos ver em Daniel capítulo 9, verso 25, diz: assim, sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que um ungido, o líder escolhido por Deus, venha. Transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras. Mas em tempos árduos e hostis, o que o profeta está falando? Que ao comando do nosso Deus sairia um decreto real para restaurar e reedificar Jerusalém com o passar das 69 semanas de Daniel. Essa profecia foi cumprida, Jerusalém foi reedificada.
Após retornarem do cativeiro babilônico, Jerusalém estava sob o domínio de Roma e César Augusto, ele fez um decreto e José e Maria foram se alistar em Belém. Vamos ver o cumprimento? Lucas capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino, governador da Síria. José e Maria saíram da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, porque José era da família de Davi e eles foram até Belém. Mas também vamos ver a profecia sobre o local do nascimento de Jesus, Miqueias capítulo 5, verso 2. No entanto, tu, Belém Efrata, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. É interessante a gente lembrar que tinha Belém em Zebulon, por isso que a profecia é muito específica e fala Belém Efrata, mas era justamente de Belém Efrata que a profecia falava de Jesus. Deus tremendo, que mostra o detalhe do local do nascimento do nosso Senhor. Vamos ver o cumprimento? Lucas capítulo 2, verso 4 e verso 6 diz: por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. As profecias se cumpriram nos detalhes, pois o nosso Deus não é Deus de confusão. Vamos ver a profecia que o Messias nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. O Messias não viria de qualquer mulher, mas seria de uma virgem, ou seja, uma donzela prometida em casamento, comprometida, mas virgem. O menino Deus viria de uma concepção sobrenatural. Esta mulher conceberia e colocaria o nome dele de Emanuel, que é Deus conosco. Vamos ver o cumprimento? Mateus capítulo 1, verso 18 diz: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, ou seja, antes que tivessem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A profecia foi cumprida nos detalhes, conforme profetizado pelo profeta Isaías. E a profecia que o Messias seria homenageado pelos reis. Vamos ver? Salmo 72, verso 10. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Esse salmo possivelmente foi escrito por Salomão, fazendo alusão, sabe a quem? Ao Messias. É um salmo messiânico, e Salomão disse que o Messias seria presenteado por reis em honra ao grande e poderoso Rei dos Reis. Vamos ver o cumprimento? Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz: após o nascimento de Jesus em Belém da
Judéia nos dias de Herodes. Eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Homens que estudavam estrela, eram astrônomos ou astrólogos, e haviam 3. Nós não sabemos corretamente porque a Bíblia não diz o nome deles, mas a tradição diz que era Belchior, Gaspar e Baltazar. Um era da Babilônia, o outro era da Pérsia e o outro era da Arábia. Mas também tem a profecia sobre os presentes que eles levaram até Jesus. Isaías capítulo 60, verso 6 diz: manadas de camelo cobrirão as tuas terras, camelos novos de Midian e de Efá também virão, todos os de Sabá transportando ouro e incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Tem o cumprimento? Vamos ver? Mateus capítulo 2, verso 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles se prostraram, homenageando, honrando e adorando ao menino Jesus. Para muitos estudiosos, os presentes poderiam ser em sentido espiritual, mesmo sem os magos terem conhecimento. Segundo esses estudiosos, o ouro simbolizava a realeza do nosso Jesus Cristo, o incenso, a divindade do Senhor, e a mirra significava a paixão. A Bíblia nos mostra que Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, ele foi um fariseu, mestre e doutor da lei, e Nicodemos levou mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Jesus, ele foi honrado até no final. Mas também tem profecia sobre aquela matança dos meninos. Jeremias capítulo 31, verso 15 diz: assim pois declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura, é muito pranto, é Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Raquel era a esposa de Jacó. Ela morreu quando nasceu o segundo filho dela, Benjamim, e ela foi sepultada em Ramá. Ela era a mãe de José, a avó de Efraim, que simbolizou muitas vezes a nação de Israel, e a morte dos meninos de 2 anos para baixo foi motivo de muita tristeza, amargura, choro e lamentação. Segundo os estudiosos, essa profecia pode ter se referido aos cativos levados para a Babilônia, pois eles saíram de Ramá. Mas também ela é aceita como o massacre dos meninos feito por Herodes. O cumprimento está em Mateus capítulo 2, verso 16 e verso 18, que diz: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Olha só, ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Herodes, quando ele percebeu que ele foi iludido, foi enganado pelos sábios, mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Esse massacre dos inocentes foi terrível, trouxe choro, lamentação, grande sofrimento. Segundo os estudiosos, Raquel era conhecida como uma das mães do povo judeu, sendo Sara a primeira, Rebeca, Lia ou Leia e Raquel. E a profecia sobre a fuga do menino Jesus
para o Egito. Oséias capítulo 11, verso 1 diz: quando Israel era menino, eu amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Uma profecia plenamente sobre o Messias. Ele foi levado para o Egito, fugindo de Herodes, que mandou matar, porque José, ele foi avisado pelo anjo do Senhor. Mateus capítulo 2, verso 13 diz: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O anjo do Senhor avisou a José em sonho e José obedeceu. Eles permaneceram no Egito até o Senhor falar para voltarem. Vamos ver o cumprimento? Eu vou repetir o versículo 13 de Mateus capítulo 12, verso 13 ao verso 15. Vamos lá? Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. O verso 14, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. José permaneceu lá até o Senhor mandar ele voltar, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha temor a Deus e ele ficava atento às orientações dele. Ele criou Jesus com toda a dedicação. Sabe por quê? Porque José estava criando com cuidado, não o filho dele, mas o filho do Deus Altíssimo. Eu vou concluir. A Bíblia é riquíssima em detalhes sobre o nosso Senhor Jesus. Ela fala de Jesus de Gênesis até Apocalipse, e nós precisamos criar o hábito de ler e meditar nela, porque assim nós conheceremos o nosso Senhor e nós erraremos menos, pecaremos menos e agradaremos mais e mais o nosso Senhor, porque como o Senhor falou, o povo, eles erravam por falta de conhecimento e não quererem conhecer. Eu vou concluir esse estudo citando o profeta Oséias, em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Nós vimos o cumprimento da primeira vinda do nosso Jesus, mas tão certo como as boas chuvas que dão vida à terra, a segunda vinda do nosso Senhor ocorrerá, e que nós possamos meditar, aprender e aguardar, pois aquele que prometeu que há de vir virá e não tardará. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, ou se você tem alguma dúvida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.